Boa noite, tudo bem com vocês? Coisa maravilhosa, eu sempre digo isso e não me canso de falar, né? A gente no domingo à noite, friozinho, estarmos aqui reunidos, né? É uma alegria, a gente sente esse amor, é um prazer nós estarmos reunidos em nome de Jesus. E tem bastante visitantes nesta noite, eu espero que vocês se sintam assim, se sintam em casa e se sintam amados, porque é assim que a gente se sente, não é verdade? É ou não é? É, coisa boa, né? Então, meus queridos, pessoal, estudo de hoje, joelho e oração. E como que essas duas coisas estão ligadas, estão juntas, e como que elas devem andar na nossa vida espiritual. Joelho e oração, e eu coloquei essa imagem, né? Imagem de uma criança, porque ela reflete... Obrigado, Mauro. Elogiei um copo d'água, né? Essa imagem, ela reflete o que eu imagino como nós deveríamos nos aproximar diante de Deus, né? Prostrados diante de Deus e como uma criança, na sua inocência, e eu digo, como criança, como Deus, quando a gente olha para uma criança e vê que aquela criança ela não consegue esconder nada de nós. E se nós tivéssemos, né, esse coração, essa postura para chegar diante de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Joelho e oração. E o texto se encontra em Efésios, capítulo 3. Por favor, abram as suas Bíblias ou as liguem, né? Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 21. A gente pode dizer que Romanos, ele é a coroa teológica de Paulo, a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, ela é a carta principal, a carta voltada para a igreja. Eu estava vendo a minha antiga Bíblia, e talvez Efésios é onde que eu mais sublinhei e marquei. Façam isso, leiam Efésios em casa. Vocês vão ver que maravilha é esta carta. Vamos à leitura, por favor? Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. E aqui Paulo, ele faz nessa carta a segunda oração, a oração pelos santos. Não é pelos santos, né? Santos na Bíblia somos nós, todos aqueles que aceitaram a Cristo. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele o fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que oração maravilhosa. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos aqui reunidos como Tua igreja, Pai. A igreja a qual Você já reuniu de antemão, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, para sermos transformados, Pai. Como o Márcio orou.
a pouco, Senhor Deus. Pai, que nós possamos ser transformados conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra. A Tua palavra é um tesouro inesgotável, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito atue nas nossas vidas nesta noite, Senhor, transformando a cada um de nós, Pai amado. Nós queremos, Pai, ser tocados, ser transformados pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Pai, que a celebração desta noite não seja apenas mais uma, mas seja uma transformação, Senhor Deus, no nosso coração, na nossa mente, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito, Pai, cumpra esse papel em nós, nos aperfeiçoando, Senhor, nos moldando, conforme a Tua imagem, a Tua semelhança, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, meus queridos. Então, o contexto aqui, Paulo, ele está preso, né? E homenzinho que gosta de ficar preso, Paulo, né? Porque a maioria das cartas, ele estava preso. Então, imagina a situação de Paulo, a prisão, as necessidades físicas que ele estava passando, as necessidades materiais que ele estava passando nesse momento a qual ele escreve essa oração. Eram tantas coisas que ele tinha com urgência. Porém, na oração a qual nós acabamos de ler, ele não faz nenhuma espécie de pedido a Deus com relação às suas necessidades. Ele pede para a igreja, ele pede para os santos, ele pede para nós. Paulo, ele intercede por nós. Ele tinha todo o direito de pedir tantas coisas. Deus, eu estou preso injustamente, mas ele intercede pela igreja. E aqui é algo muito interessante que aconteceu com Paulo e talvez possa acontecer para nós, num contexto de perseguição, ou talvez num contexto de doença. O que Paulo passou, ele estava preso. Mas não conseguiram prender as súplicas dele. Ele estava algemado, mas não conseguiram parar os seus lábios quando ele proclamava a palavra de Deus. Eles podem proibir Paulo de viajar, de visitar as igrejas, de pregar. E foi isso que eles fizeram. Mas eles não conseguiram proibir Paulo de interceder, de orar pela igreja. E aí tem uma frase do Lloyd Jones que diz o seguinte. Não sei se vai ficar bom para ler. Olha o que Lloyd Jones, um grande pregador, ele diz sobre essa situação de Paulo. O importante para nós é saber que Paulo está realmente dizendo que, embora prisioneiro, embora um perverso inimigo o tenha encarcerado, o tenha posto em grilhões, o tenha impossibilitado de visitar os efésios e de pregar-lhes, ou de ir a qualquer outro lugar para lhe pregar, há uma coisa que o inimigo não pode fazer. Não pode impedi-lo de orar. Ele ainda pode orar. O inimigo pode confiná-lo numa célula, pode meter ferrolhos e trancas nas portas, pode algemá-lo a soldados, pode pôr grades nas janelas, pode enclausulá-lo e confiná-lo fisicamente. Entretanto, nunca poderá obstruir o caminho do coração do crente mais humilde para o coração do Deus eterno. As questões físicas, elas não são limites ou barreiras para nós intercedermos pelo outro, para nós acessarmos a Deus. E na oração do Márcio, ele orou para que nós tivéssemos um coração humilde. E é isso que Deus se agrada, como logo mais nós vamos ver. Então, pessoal, Paulo, ele estava na prisão, mas não inativo. Ele estava realizando um poderoso ministério. O ministério
do joelho e da oração. Ministério do joelho e da oração. E aqui já fica a recomendação, eu acredito que muitos já assistiram, né? Aqueles que não assistiram, assistam o filme O Quarto de Guerra, que fala sobre uma mulher que orava e intercedia pelas causas. Então, eu gostaria de te perguntar, como está a sua vida de oração? Eu gostaria que você pensasse nessa pergunta essa noite. Como está a tua vida de oração? E quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes a gente pensa no tempo. Eu tenho orado só uns 5 minutinhos. Mas não pense só no tempo, como nos tipos de pedidos ou de agradecimentos que você tem feito. Pensa na sua lista de oração. E nesse texto, nos primeiros versículos, eu quero falar de 3 pontos. A postura de reverência de Paulo. Segundo, Paulo se dirige a Deus como Pai. E terceiro, que Cristo habite em nossos corações. Primeiro ponto, então, a postura de reverência de Paulo. Imagina a situação, eu achei essa imagem fantástica, porque ela passa uma imagem, né, de sofrimento. E talvez isso é o que mais se aproxima do que era aquela prisão onde que Paulo passava. E o versículo 14, ele começa dizendo por essa razão. Então, Paulo, ele começa a sua oração, ele começa dizendo por essa razão. E a gente deve se perguntar, mas Paulo, por qual razão? O que você está se referindo? Ele está se referindo a tudo que ele ensinou nos primeiros capítulos, até chegar nos capítulos 3. No capítulo 1, Paulo, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o plano divino de Deus, que predestinou a gente em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis. Ele mostra depois como Jesus, com seu sangue, nos redimiu para sermos adotados, para sermos família de Deus. Depois ele nos mostra como o Espírito Santo foi nos dado como selo e garantia de que eu e você hoje somos parte dessa família, nós somos propriedade de Deus. E aí no capítulo 1, aí no verso 18, ele faz a sua primeira oração, ele pede que os olhos espirituais da igreja sejam abertos para as coisas espirituais. Já no capítulo 2 ele mostra que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões nos quais costumávamos a viver. Ele mostra que o pecado trabalha contra nós. Mas ele também diz que Deus trabalha por nós. Não só trabalha por nós, como trabalha em nós. Não só trabalha em nós, como Deus também trabalha por meio de nós. E aí, por fim, ele vai pegar, né, vai dizer, olha, tá vendo esse povo judeu que não quer se meter com ninguém? Ele junta o gentio e ele forma a igreja de Cristo. E logo antes do nosso texto, ele fala que o evangelho de Deus, que estava oculto, que estava escondido por gerações, agora é revelado para nós. E por essa razão, Paulo agradece a Deus. Por causa dessas coisas, Paulo se coloca de joelho diante de Deus. E a postura de Paulo, né? Versículo 14, vamos ler novamente. Alguém gostaria de ler o versículo 14, por favor? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Ótimo. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. E é importante a gente entender uma coisa histórica, né? Por que nós... Eu tenho que apontar para cá? Por que nós... Eu estou apertando certo aqui, né? É isso aqui. Por que nós nos ajoelhamos quando fazemos orações? Num contexto histórico, os judeus, eles oravam de pé. Eles não oravam
ajoelhados. Só em situações emergenciais, situações muito extremas, é que eles dobravam o joelho e eles oravam. Você lembra alguma vez que Jesus dobrou o joelho e orou? Isso aí. É interessante que no Getsemane a gente sempre lembra a oração. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Mas antes disso, Jesus se põe de joelho. Um caso extremo, né? Um caso de extrema agonia, Jesus se põe de joelhos diante do Pai. E um outro fato, né? Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele se ajoelha. Não era para se desviar das pedras, né? Ele se ajoelha, ele olha para o céu e pede perdão para aqueles que estavam o agredindo. E agora é importante a gente entender que o fato de nós, em situações especiais, nós dobrarmos o joelho diante do Pai, não quer dizer que agora eu vou dobrar o joelho e a minha oração vai ser mais poderosa. Agora sim, né? Descobrir o segredo da oração é dobrar o joelho. Nada disso, a gente pode orar em pé, sentado, deitado, ajoelhado, dirigindo. Quando orar dirigindo, só não fecha o olho, né, pessoal? Perigoso. A gente pode orar em qualquer momento, mas essa oração de joelhos, eu creio que é uma oração direcionada pelo Espírito Santo. Em muitos momentos a gente vai sentir essa necessidade de, diante de Deus, dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus. Muitas vezes pode acontecer até involuntariamente. Uma vez, gente, eu estava em casa, assim, passando por uma agonia, um monte de coisa, né? E eu lembro que eu estava na cozinha e aí tinha o granito assim da pia, eu simplesmente, estava com um negócio assim que precisava sair, eu comecei a chorar. E nesse momento, eu quase que involuntariamente dobrei o joelho. Foi uma experiência tão bacana de alívio, de chegar diante de Deus, né? Uma experiência conduzida por Cristo, né? Então, obviamente, quando nós dobramos o nosso joelho, nós demonstramos para Deus que estamos o quê? Totalmente entregues. Que a situação a qual nós estamos vivendo é de extrema relevância, é um ato de humildade. Lá em Tiago 4,6, e Pedro também ele vai repetir isso, e que é um provérbios, então a gente entende que é uma relevância, já que Tiago repete, e Pedro também ele diz que Deus se opõe aos... Eu ouvi aí. Deus se opõe aos... mas concede graça aos humildes. E essa atitude de você dobrar o joelho diante do Pai é uma atitude de humildade, né? E aí tem duas frases que eu achei bem bacana e que eu não sei quem foi o autor, mas eu quero compartilhar com vocês porque eu achei elas muito legais. A primeira, apareceu o Hernandes Dias Lopes, ou o Moody. A primeira diz o seguinte: um cristão de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando o homem trabalha, a gente sabe bem disso, né? Mas quando o homem ora, Deus trabalha. E a gente tem que crer nisso. A gente tem que crer nisso. Segundo ponto. Tu vai passando aí? Segundo ponto. Paulo se dirige a Deus como Pai. Gente, essa expressão, ela passa despercebida por nós. Paulo se dirige ao Deus Todo-Poderoso, Todo-Criador, como Pai. É uma expressão de confiança, é uma expressão de intimidade, é uma expressão de ousadia. Pensa comigo. Diante do, diz no versículo 14, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Rei, do Senhor dos Exércitos, diante do Deus Todo-Criador. Não, ele se dirige a Deus como Pai. Entenda que Paulo, ele era um judeu. E o judeu ele tem uma reverência ao sagrado, tem uma reverência, né, às coisas de Deus. Tanto é que até hoje um judeu
né, ortodoxo, ele não sublinha sua Bíblia e ele usa um negocinho, né, para acompanhar, um ferrinho com a pontinha do dedo. Por quê? Ele não pode tocar na Bíblia, é algo sagrado. Ele não pode riscar a palavra de Deus, é algo sagrado. Então imagina a cabeça de Paulo, um judeu, poder dobrar o joelho diante do Pai. É uma atitude de confiança. E talvez muitos de nós não tenham tido um bom pai. Talvez você não se relacione bem com o seu pai o tanto quanto gostaria. Talvez você não chegou a conhecê-lo. E muitas vezes essa situação, ela pode interferir no nosso entendimento de Deus como Pai. Mas só como um Pai totalmente perfeito, amoroso, misericordioso. Então, quando nós se referimos a Deus como Pai, Ele é um arquétipo. É uma imagem, né, abstrata do que realmente Deus é. E Deus, Ele é um Pai. Ele é nosso Pai. Ele nos uniu e todos nós hoje somos irmãos, porque nós temos um Pai. Ele é o nosso Deus. E toda vez quando nós oramos, nós podemos nos dirigir a Deus como um filho que chama Pai. Estou aqui, olha os meus pedidos. E é interessante que Paulo, quando ele se direciona a Deus, aqui nos versículos 16 e 17, ele pede poder. Por favor, alguém gostaria de ler versículo 16 e 17? Coisa maravilhosa. Paulo, ele pede poder. E é importante a gente entender isso. Paulo, ele pede poder, mas um poder interno. Um poder íntimo. Um poder que vai ser revelado dentro de nós. E muitas vezes, e aqui não, né, generalizando, mas muitas igrejas, elas acabam orando para Deus, pedindo um poder externo. Externo, para sair correndo, pulando, gritando, sei lá mais o quê. E aqui Paulo ele está falando que nós, né, devemos pedir a Deus em oração um poder interno. E eu quero depois, no final, comentar mais sobre esse poder interior. Então a preocupação de Paulo aqui está longe das coisas materiais. Ele está preocupado com as coisas espirituais, né? Espirituais. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, né? Qual tem sido, né, o tema central das tuas orações? As preocupações que você tem colocado diante de Deus ou no papel? Sabe que as nossas orações, e Deus me confrontou muito nesse estudo, porque as nossas orações, elas estão se tornando muito eu. E pouco você, pouco nós. Né? As nossas orações estão muito voltadas para as nossas questões. Para as nossas questões. Não que isso não deva ser pedido, mas quando o centro é isso, elas não são orações espirituais. E eu fiquei pensando nas minhas orações, nos meus pedidos, e como é fácil a gente, sabe, correr e começar a só olhar para nós, e parar com a intercessão. E pedindo assim, né, coisas que muitas vezes elas são carnais. Paulo ele não pediu o alívio dos problemas, mas ele pediu poder. Poder para enfrentar os problemas. Poder para enfrentar os problemas. E eu não sei você, mas eu gosto de fugir de problema, viu? Se o problema aparece, E Paulo aqui ele ora, pedindo poder para enfrentar
os desafios que a vida tem. E o poder, ele está ligado ao Espírito Santo. Poder por meio do seu Espírito. A gente não tem como desassociar uma coisa da outra. O poder, ele vem do Espírito Santo, e aqui é algo muito importante para a gente entender, porque a presença do Espírito na nossa vida é a evidência da salvação. Amém? Amém? Quem tem o Espírito Santo tem a salvação, certo? Mas o poder do Espírito Santo é a evidência do que? Da capacitação do cristão para a vida. São coisas diferentes. Jesus, ele realizou o seu ministério no poder do Espírito Santo. Então nós precisamos, como cristãos, como igreja, sermos fortalecidos com poder. Porque a verdade, gente, é que nós somos fracos espiritualmente. Nós somos fracos. Nós, muitas vezes, altos e baixos. Muitas vezes nós pensamos em desistir. Muitas vezes nós nos desanimamos. E nós temos um inimigo. O diabo. Ele é astucioso. Porque o nosso homem interior, mente, coração e vontade, depende do poder do Espírito Santo para a santificação. Lá em 1 Pedro, diz o seguinte, olha só esse versículo. A igreja estava passando por diversas perseguições. Imagina, contexto terrível, né? Perseguição, morte, prisão. E aí Pedro, no final da carta, ele identifica quem era o culpado por essa perseguição. E ele diz o seguinte: estejam alerta e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa. Resistam e permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então aqui, Pedro, ele identifica, Satanás, ele ataca a gente. Satanás, ele ataca a igreja. E muitas vezes, né, são um contraste. Tem igrejas que tudo é Satanás, tudo é o diabo, né? Tudo é o diabo. E talvez nós, né, isso é um problema, gente, isso é um problema, né? Talvez nós caímos para um outro extremo. Nós muitas vezes nos esquecemos da ação de Satanás na nossa vida. E o tanto que ele quer fazer com que nós desistamos, paramos, desanimamos e desistimos. E aqui Pedro, ele reconhece. Terceiro ponto, está no verso 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Habite no nosso coração. Cristo, ele habita no coração de cada um. E é interessante que a palavra grega aqui, para habitação, né, ela tem duas palavras no grego. No grego koiné, que é o grego original, que foi escrito, né, a palavra de Deus, não é o grego de hoje, que o grego foi sofrendo algumas evoluções, grego clássico e tem o grego contemporâneo. Então, essa palavra aqui é muito importante a gente entender, habite, habitação. Tem duas palavras no grego, que é a katekoin e a kateoikel. Difícil, né? Duas palavrinhas parecidas, mas que elas seriam como, se nós fôssemos traduzir hoje, por uma residência física, né? A minha residência, ou algum alojamento transitório. Então, quando Paulo ele está orando, ele está citando essa palavra em grego, ele está dizendo que Cristo é uma habitação, o coração é uma habitação dele. Não é uma coisa temporária. Olha a comparação. Todo mundo já foi no hotel, você vai no hotel, paga uma taxa, pega a chavezinha, vai lá no quarto, aí lá no quarto você tem a cama, as cortinas, tem
um roupeiro, tem um frigobar, tem um banheiro, você vai lá, usufrui daquele espaço, fica um tempo e vai embora. Você nunca foi no hotel e disse, não gosto das cortinas aqui, vou trocar. Aí eu tenho que mudar esse móvel de lugar aqui, né? Diferente da casa, né, mulheres? Homens também. Para não apanhar depois, né? Tem que... Em casa é diferente. Em casa a gente, poxa, quero mudar um móvel de lugar, quero mexer uma coisa. Por quê? É nosso. É nossa propriedade. Então, quando Cristo está falando aqui, habite em nosso coração, Ele está dizendo, essa expressão, essa palavra, que Cristo, Ele é o proprietário, o dono do meu e do seu coração. Ou seja, Cristo, Ele está como proprietário da minha vida, então Ele vem, Ele entra na sala, Ele pode entrar em todos os quartos, Ele pode descer no porão, Ele pode mexer em qualquer coisa? Sim? Pena que muitas vezes Cristo Ele se torna aquela visita que a gente tranca o quartinho, né? De bagunça lá e oferece o cafezinho e fica só lá na sala. Deus me livre mostrar a casa, né? Agora que a Sofia não está aqui, eu posso falar. E quando vem gente em casa, eu gosto de mostrar a casa, o lugar, meus livros lá no quarto. A Sofia toda vez é briga, né? Porque tá tudo bagunçado, tu vai mostrar a casa para as pessoas. Jesus, Ele entra nos quartos mais escuros da nossa vida e Ele olha aquela baguncinha, aquela coisa que só você sabe. Sabe aquela coisa que a gente não tem, muitas vezes, coragem de abrir. E essa palavra, né, grega também, ela tem um significado de estar em casa, tá tomando chimarrãozinho, né, com seu amado, tá se sentindo bem. Se sentindo bem. Tá aí, tá certo. Cristo se sente em casa no nosso coração. Cristo, Ele está se sentindo em casa no seu coração. E a gente precisa entender essa comparação. Que uma coisa é você ser habitado pelo Espírito Santo. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo residente. Outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. São coisas diferentes. O coração do cristão é o lugar da habitação de Cristo, no qual Ele está presente não apenas para consolar, para animar, mas para ser rei, para reinar sobre todas as coisas. Cristo, em alguns, Ele está apenas presente, mas em outros Ele é predominantemente. O que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Queria finalizar com essa pergunta. O que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Os 3 pontos aos quais nós falamos aqui, eles falam da nossa atitude perante Deus, uma atitude de humildade, uma atitude de intimidade, uma atitude de coração. A postura de Paulo foi de diante das circunstâncias adversas, dobrar o joelho e interceder. Ele se dirige ao Pai como intimidade, como alguém que conhece. Por fim, ele pede para que em nosso coração Cristo seja o dono. No final, o grande apóstolo, Paulo, um homem que diante de Deus se coloca de joelhos, chama Deus Todo-Poderoso de Pai e clama pelo Espírito Santo por poder. E talvez você possa estar se perguntando, poder para quê? Poder para quê? A gente tem que clamar por poder, sabe por quê? Poder para mudança. Poder
para a gente poder conseguir amar o próximo. Por isso que é poder interno. Poder, clamar a Deus por poder, sabe por quê? Para conseguir perdoar. Não é para falar em outras línguas. Não é para pular, cirandar. É poder para conseguir evangelizar aquela pessoa que nós temos vergonha de falar. É poder para servir o próximo, para amar. É poder para ser uma igreja, o corpo de Cristo vivo. Poder para ser uma igreja que faz a diferença na sociedade. Poder para ser uma igreja relevante. Poder para você e eu abandonarmos a velha vida e termos uma vida nova. Esse é o poder que nós devemos clamar a Deus. Esse é o poder que Paulo está orando há 2000 anos atrás, para que a gente tenha poder para ser um cristão cheio do Espírito Santo. E sabe como a gente faz isso? Dobrando o joelho e clamando a Deus. Eu gostaria de te convidar, e eu preciso que você entenda que você não é obrigado a fazer isso. Não se sinta obrigado. Você tem que se sentir tocado. Se você tem um probleminha no joelho, também não precisa fazer. Mulheres, se tem alguma coisa com roupa ou qualquer outra coisa, não precisa fazer. Não se sinta constrangido, porque Deus não quer isso. Mas eu gostaria de encerrar com uma oração. E nós como igreja, porque Cristo nos uniu como igreja, e o poder do Espírito Santo atua no nosso meio. Eu gostaria que você, se quiser, virasse para sua cadeira. Pensa num pedido que você tem clamado a Deus. Algo que você tem clamado a Deus. Que você quer libertação. Que você quer transformação. Que você tem clamado muito a Deus. Deus vai te ouvir. Deus ele vai nos ouvir, porque nós estamos em igreja, nesse momento. Eu gostaria de te convidar, se sinta convidado, não pressionado, a dobrar teu joelho. E eu vou deixar você um minutinho. Conversa com Deus, meu irmão. E no final eu termino com uma oração. Senhor Deus, Pai amado, nós viemos até Ti, Senhor Deus, Pai, com joelhos dobrados, Senhor Deus, humilhados como igreja, Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai amado, que somos fracos, Senhor Jesus, e que precisamos do poder do Espírito Santo atuando nas nossas vidas, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, como igreja, Senhor Deus. Não deixa que os nossos corações se esfriem para as coisas espirituais, Senhor Jesus. Pai amado, nos dá um coração em chama pelas Tuas coisas, Senhor Jesus. Pai amado, que nós possamos colocar o Teu reino em primeiro lugar sempre, Senhor Jesus. Permita, Senhor Deus, que nós possamos viver, Pai, cheios do Espírito Santo, Senhor Deus. Nós clamamos como igreja, Senhor Deus. Há muitos aqui, Senhor Deus, precisando de libertação, Senhor Jesus. Pai, conceda isso, Senhor Deus.
Pai, conceda perdão, Senhor Deus. Conceda salvação, Senhor Jesus. Conceda transformação, Pai amado. Que nós, Senhor Deus, possamos ser transformados e que nós possamos experimentar esse poder transformador, Senhor Deus. Que o Senhor reine nos nossos corações, Senhor Jesus. Pai amado, que nós possamos de uma vez por todas tomar a decisão de Te seguir realmente, ser fiel a Ti, nos dá essa coragem, Senhor Deus. Pai amado, transforma as nossas vidas, Senhor Jesus, conforme o Teu querer, Pai. Abençoa, Senhor Deus, eu sei que o Senhor está aqui, está ouvindo o pedido no íntimo de cada um, Senhor Deus. Pai amado, nós Te amamos, Senhor Jesus, pelo Deus maravilhoso que Tu és, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bom. Que nós possamos experimentar mais vezes desses momentos de joelhos dobrados diante do Pai. Que Deus nos dê uma semana abençoada na Sua presença por meio do Espírito Santo. Amém? Amém.